amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai de aulinha de receita, tá, gente? A gente já tem o vídeo aqui no canal, mas eu vou fazer novamente para vocês um vídeo atualizado e hoje eu vou fazer o chantininho estabilizado com apenas 3 ingredientes, tá bom? Então eu tenho aqui 1 litro de chantilly bem gelado, pode ser o chantilly da marca da preferência de vocês, não só... Vocês têm que entender que quanto melhor o chantilly, melhor a receita de vocês vai ficar, tá? Tenho aqui 8 colheres de sopa de leite ninho, tá? Eu tô fazendo com leite ninho, se você quiser testar com outro tipo de leite em pó, pode testar também, certo? E também eu tenho aqui 4 colheres de pó para glacê real, ok? E esse chantilly, gente, a gente bate ele depois que ele dá uma secada, que coloca na geladeira, ele fica bem sequinho mesmo, tá? Ele fica sequinho não, ele fica bem firme, tá? Então agora a gente vai levar para bater, eu só vou deixar dar uma desenvolvida no meu chantilly e daí eu vou acrescentar o seco aqui e a gente vai bater até formar o buraco no bol da batedeira e vocês acompanham aí no vídeo. Então aqui o meu chantilly já deu uma crescida, ó, só para desenvolver um pouco. Agora eu vou acrescentar os secos aqui dentro, vou dar uma misturadinha só para não levantar pó para cima e a gente vai bater aí. Eu bati agora na velocidade 3 e daí eu vou deixar bater um pouquinho na velocidade 2 para misturar bem o leite ninho com o glacê real e depois eu vou colocar na velocidade 4 até formar o buraco. Eu falei para vocês estarem utilizando um chantilly de boa qualidade, mas não precisa ser um chantilly de alta performance para fazer chantininho, tá? Pode ser aquele chantilly mais simples, mas às vezes que seja um chantilly mais razoável, ok? Então, para não ficar sombra de dúvida para vocês, o tempo que eu bati nessa batedeira aqui, eu tô utilizando uma planetária. Para chantininho é sempre bom utilizar a planetária, gente. É difícil a gente conseguir fazer um chantininho em batedeira normal. Então, agora velocidade 2 e depois eu vou passar para velocidade 4. Então, amores, esse aqui é o ponto correto que nós precisamos deixar o nosso chantininho. O chantininho, para ele ser um chantininho perfeito, ele tem que acontecer exatamente isso. Muitas vezes, dependendo do chantilly que a gente usa, ou até mesmo de lote, não acontece isso. O chantilly, ele não chega a acontecer isso, mas o ideal é acontecer isso, tá? Vocês podem até utilizar o chantilly se não acontecer isso, mas a gente acaba correndo um risco aí de não estar bem firme, né? Então, olha só, esse aqui é o ponto. Aí, a partir daqui, se você quiser utilizar o seu chantilly já na hora, você pode, mas o ideal é deixar descansar pelo menos uma meia horinha, tá? Mas esse aqui, como ele é instabilizado, você já pode utilizar, tá? Já pode estar utilizando. Lembrando que se não quiser fazer com glacê real, aí você vai utilizar só o leite ninho, tá bom? Então, agora, a partir daqui, o que que acontece? Se você quer utilizar o teu chantininho tingido, você primeiro vai tingir ele com corante em gel, tá?
Pode ser corante em pó também, que seja o corante que se desmancha bem, que agora eu não lembro do nome aqui, tá? Eu costumo só usar em gel. Primeiro você chega na cor que você vai tingir, que você vai precisar cobrir o teu bolo. Aí depois você vai ver se vai precisar hidratar o teu chantininho ou se já vai dar o ponto com o próprio corante, tá bom? Então eu vou tingir pra vocês, vai ficar passando aí no vídeo, né? Eu vou tingir um pouquinho e vou fazer um trabalhinho de bico pra vocês verem, tá? Vou colocar pra descansar na geladeira um pouquinho o trabalho de bico e depois aí eu mostro pra vocês verem como que ele dá uma secadinha, tá? Ele dá uma vedada assim na umidade, certo? Então não esqueçam, vocês não podem hidratar o chantininho de vocês antes de vocês tingirem, que senão vocês podem perder o ponto. O que eu posso utilizar para estar texturizando o meu chantininho, tá? Recomendado, chantilly líquido batido, mas o mais apropriado mesmo é o leite condensado em temperatura ambiente, tá bom? Temperatura ambiente, porque o leite condensado na geladeira ele fica mais firme, daí você vai acabar colocando uma quantidade a mais. Em temperatura ambiente ele já tá numa textura que ele vai ficar depois que o seu bolo tiver em temperatura ambiente, daí não vai ter perigo da sua cobertura desandar, ok? Então eu vou tingir um pouquinho, vou mostrar no vídeo pra vocês. Vou tingir um pouquinho, fazer um trabalhinho de bico pra vocês verem. Então, amores, mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Paris, bati o meu chantininho e não vou utilizar agora. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar um plástico, vai colocar lá, ó, em contato com o seu chantininho. Isso aqui serve pra chantilly também, tá? Ó. Bem tampadinho e vou colocar na geladeira. Sobrou, Paris, eu bati hoje, sobrou chantininho, eu posso utilizar amanhã ou depois da manhã. Aí você vai ver o ponto, porque dependendo do chantilly que você utilizou, vai ficar mole. Às vezes nem precisa texturizar, só movimentando ele já fica bom, né? Ou, às vezes, tipo, 3 dias na geladeira, pode ser que amoleça demais e não dê pra você utilizar. Mas, se você precisar deixar de um dia pro outro, ou uns 2 dias na geladeira, coloque no pote e faça esse mesmo processo e daí depois você tampa, pra vedar a passagem de ar. Vou até tingir um pouquinho aqui de vermelho, que vai uma quantidade maior de corante pra vocês verem, tá? Então, ó, o correto é isso aqui, ó. Coloco o corante, movimento bem, pra depois eu ver, porque muitas vezes, dependendo da quantidade do corante, eu não vou precisar agregar leite condensado, tá? Ó. Então, já vamos fazer no vermelho pra não deixar sombra de dúvida. E aqui, pra texturizar, tem que ter força mesmo. Ó, então, primeiro, eu bato ele e depois eu faço isso aqui, ó, esse movimento de alisar para tirar o ar do meu chantilly, ó. Se eu quisesse fazer um trabalho de bico para um detalhe no bolo, esse ponto já estaria bom, tá? Mas o ideal aqui, ó, é a gente colocar um pouquinho de leite condensado para texturizar ele, ó. Aí nesse ponto aqui, ó, dá pra vocês perceber, Paris, como que eu posso perceber o ponto certo? Vai colocando leite condensado aos poucos, coloca de colher em colher, e quando você pega, que você vê que o teu chantilly tá acetinado, tá, como é que se diz? E tá leve de você movimentar, é o ponto que tá bom pra você trabalhar com espátula, e esse ponto aqui até com bico, ó. Ó. Tá vendo, ó? Então sempre... Depois que tingir, depois que texturizar, sempre faz esse carinho aqui pra você tirar as bolinhas de ar do seu chantininho. E esse ponto aqui, ó, vocês podem ver que eu faço assim, ó. Tá leve, eu não tô fazendo força nenhuma pra movimentar, tá vendo, ó? Tá bem leve, então é um ponto ideal pra mim trabalhar com espátula de textura e até fazer trabalho de bico se for detalhes. Mas se for um bolo todo carregado de trabalho de bico, vocês deixam um pouquinho mais firme. Agora vamos fazer um trabalhinho de bico aí pra vocês e vou deixar descansar na geladeira pra depois vocês verem como é que ele ficou.
Então, amores, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Quero pedir pra você que não é inscrito aqui no nosso canal, pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra todos, deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aulinha aí que eu trago com muito amor e muito carinho pra vocês. Tá bom, amores? Já vou me despedindo por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.